Sabe aquelas frases que o significado da frase como um todo não tem nada a ver com o significado literal, se a gente analisar palavra por palavra? Por exemplo, em português, quando nós falamos pode tirar o cavalinho da chuva, não é que de fato estamos pegando um cavalinho e tirando da chuva. Existe um significado por trás, que é o que realmente queremos dizer quando usa essa expressão. Outro exemplo, quando nós falamos botar para quebrar, você não está falando que vai literalmente pegar alguma coisa e colocar para que ela seja fisicamente quebrada. Tem um significado não literal por trás da frase. E esse tipo de frase tem nome, expressões idiomáticas. E no japonês elas também existem. E aqui nesse vídeo eu trouxe algumas para apresentar para você. Bora lá! O nome técnico em japonês para esse tipo de expressão, até para você procurar em dicionários, é kanyoku. Kanyoku, que é formada pela palavra kanyo, que significa uso comum, junto com o kanji, que tem o som de ku, que significa frase. Ou seja, podemos entender como frase ou expressões de uso comum. Na prática, são as expressões idiomáticas. Vamos começar com alguns exemplos. A primeira frase diz o seguinte: atama o hiyasu. Essa expressão significa literalmente esfriar a cabeça. Ela é formada pela palavra atama, que significa cabeça, e o verbo hiyasu, que significa esfriar. E a partícula o, que indica o que se esfria nesse caso. A partícula o indica o objeto. E esse esfriar a cabeça é no sentido de se acalmar, se tranquilizar, deixar o nervosismo de lado, igual a expressão de mesmo nome que tem em português, né? Vai lá esfriar um pouco a cabeça. Existe também no japonês, com as mesmas palavras e o mesmo significado. Atama o hiyasu. A próxima expressão é atama ga katai. Atama ga katai. Essa expressão é usada para indicar uma pessoa teimosa, literalmente cabeça dura. Ela é formada pela palavra, novamente, atama, que significa cabeça, e o adjetivo katai, que significa duro ou dura, junto com a partícula ga, que indica que é a cabeça, nesse caso, que tem a característica de ser dura. Literalmente, cabeça dura. E em português, nós também temos essa expressão, né? Falamos que a pessoa é cabeça dura quando ela não flexibiliza, não escuta, não entende, né? Então, literalmente, cabeça dura. Você já parou para pensar que em português, que existe essa expressão também, né? Quando você fala que alguém é cabeça dura, você não está falando no sentido físico e literal da cabeça, que a cabeça dela é dura, né? E sim que no sentido do cérebro, da mente, inflexível ali, né? Então, tem um significado que não é literal. E essa é outra expressão que existe no japonês e também no português, atama ga katai. Vamos para a próxima, que também usa a palavra cabeça, só que essa em português não é igual. É a expressão atama ni kuru. Atama ni kuru. Essa expressão indica o ato de se irritar, ficar nervoso, perder a cabeça. Ela é formada pela palavra atama, que significa cabeça, o verbo kuru, que significa vir ou chegar, e a partícula ni, indicando para onde vem ou chega. Ou seja, literalmente, analisando palavra por palavra, seria alguma coisa como chegar à cabeça, vir à cabeça. Só que o real significado dela é de se irritar profundamente com alguma coisa ou com alguém. Então, se você vê essa frase em japonês em algum lugar, como assim chegar na cabeça, né? Não dá para você de cara deduzir que está falando sobre ficar irritado. Essa é a lógica de uma expressão idiomática, né? O significado que ela traz não é o que as palavras dizem exatamente. Vamos para mais uma. A próxima é kuchi ga umai. Kuchi ga umai. Essa expressão ela serve para descrever uma pessoa que tem lábia, que consegue convencer os outros, conquistar os outros com a sua conversa, com a sua fala. Ela é formada pela palavra kuchi, que significa boca, pelo adjetivo umai, que significa habilidoso, habilidosa, e a partícula ga, que está indicando aqui que é a boca que tem a característica de ser habilidosa. Ou seja, a ideia é que a pessoa tem a boca habilidosa. No caso, habilidosa no sentido de convencer as pessoas, né? Poderia até ser traduzido literalmente como bom de boca, né? Só que o significado, no caso do japonês, é a pessoa que tem lábia, boa de conversa, né? Para convencer os outros. E agora vamos para a última expressão desse vídeo, que é kao ga hiroi. Kao ga hiroi. E ela tem o sentido de indicar pessoas muito conhecidas, muito populares, tipo de pessoa que qualquer lugar que vai tem conhecidos lá. E se nós analisarmos, tem nada a ver com o sentido literal da frase, né? Nós temos a palavra kao, que significa rosto, a cara, e hiroi, que significa amplo, largo, vasto, né?
e a partícula ga, dizendo que é a cara, o rosto, que é largo. Então, tem nada a ver, né? Não tá falando que a pessoa tem a cara larga, tá falando que a pessoa é muito conhecida, que todos sabem quem ela é. E para concluir, acredito que o mais importante aqui é você entender que esse tipo de expressão existe, né? Não é usado toda hora e você não precisa aprender todas de uma vez e também não é gritante se você não souber muitas delas. É um processo natural de aprendizagem que, na medida que vão aparecendo, que você vai tendo contato com o idioma, vai se envolvendo mais com o Nihongo, você vai aprendendo. Então saiba que, se em algum momento você se deparar com uma frase e o significado dela, analisando palavra por palavra, não parecer fazer sentido, pode ser que aquilo é uma expressão idiomática. Então você pega a frase inteira e pesquisa ela, que com certeza você vai encontrar sites explicando o significado do kanyoku, que é o nome desse tipo de expressão, e qual que é o significado por trás dela. E outro ponto também é que tem gente que às vezes pergunta como se diz algo em japonês, mas em português ela está pensando em uma expressão idiomática, né? E ela nem sabe disso. Exemplo, como diz cabeça dura em japonês? A pessoa nem tem consciência que cabeça dura é uma expressão idiomática. E aí às vezes ela até procura lá como que fala cabeça, como que fala dura. Nesse caso funcionaria, né? Coincidentemente existe, mas são poucas, tá, que coincidem. Estamos falando de países distantes, com idiomas distantes, culturas muito diferentes. Então, nem toda expressão idiomática que usamos aqui vai funcionar no japonês. Temos que pensar qual que é a expressão equivalente, qual que é a terminologia equivalente no japonês para expressar a mesma ideia que em português nós expressamos com uma expressão idiomática. Outro exemplo, tá, que já me perguntaram, como se diz de queixo caído em japonês, né? Nesse caso não adianta você ir lá e pesquisar como se fala queixo e como que fala caído. Não vai funcionar, não dá para ser literal. Você precisa pensar justamente no significado em essência do que você quer dizer e perguntar, na cultura do país, do idioma que eu estou estudando, no caso aqui, o japonês, como que expressam essa mesma ideia, essa mesma situação? Será que é com uma expressão idiomática? Será que é de forma literal? Ou será que nem existe para esse caso? Por isso que eu sempre recomendo que o seu estudo seja pautado primeiramente, quanto mais iniciante você for, em pegar coisas que já estão em japonês, preferencialmente num material didático, em aulas, e ir entendendo aquilo e compreendendo, antes de você pensar em coisas que você fala em português e querer passar para o japonês. Isso é uma outra etapa. Então é isso, espero que você tenha gostado dessa aula, tenha aprendido alguma coisa nova ou ela tenha te ajudado alguma coisa no seu processo de aprendizagem de japonês. Se inscreve aí no canal se você não está inscrito, comenta dizendo o que você achou ou quais são as suas dúvidas, que isso me ajuda a produzir novas aulas e novos vídeos aqui, tudo bem? Obrigado se você já é nosso aluno, muitos desses vídeos eu faço pensando nos alunos, e se você ainda não é nosso aluno, acessa nosso site para conhecer nossa plataforma, considera virar um aluno para você ter todo o material em sequência, poder tirar suas dúvidas, saber o que fazer, não ficar perdidão aí querendo saber como que fala de queixo caído em japonês sem nem saber o que é uma expressão idiomática. Mas é isso aí, nos vemos no próximo vídeo, até mais!